Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal da Fine Wines. Hoje nós vamos falar sobre vinhos fortificados. Esses vinhos a gente não está acostumado a beber com tanta frequência quanto os outros vinhos tranquilos ou até espumantes, mas são vinhos bem particulares, bem gostosos para determinadas ocasiões, e eu vou dar algumas dicas bem legais para vocês aproveitarem bastante esse estilo de vinho. Mas então, o que são vinhos fortificados? Vinhos fortificados são vinhos em que foi adicionada aguardente vínica, ou seja, aguardente feita de uvas ao vinho. Então o vinho, o teor alcoólico dele não é formado só pelo álcool que foi gerado durante o processo de fermentação do mosto de uvas. Ele também tem, o teor alcoólico dele também se deve a essa aguardente que foi acrescentada ao vinho. Então os vinhos fortificados, eles têm um teor alcoólico bem alto, de um modo geral fica entre 15% e 20%. Essa aguardente vínica feita de uvas, assim como um conhaque, um brandy, também é um aguardente, um destilado feito a partir de um vinho branco, nos vinhos fortificados, essa aguardente vínica pode ter entre 77% e até 95% de teor alcoólico. Então, ela é adicionada uma pequena parte de aguardente para elevar esse teor alcoólico do vinho. O vinho fortificado ele pode ser tanto seco quanto doce. Depende em que parte do processo de fermentação foi adicionada essa aguardente. E no caso do vinho fortificado doce, a aguardente vínica é acrescentada antes de terminar a fermentação do vinho. Com isso, quando essa aguardente é adicionada, a fermentação para e os açúcares naturais da uva vão sobrar ali no mosto e vão fazer o vinho ser doce. No caso do vinho fortificado seco, essa aguardente só vai ser acrescentada quando terminar a fermentação, ou seja, aqueles açúcares naturais da uva já vão ter sido transformados em álcool. Então, quando se acrescenta aguardente, vai se elevar um pouco o teor alcoólico, mas o açúcar já vai ter sido praticamente todo consumido e o vinho vai ser seco. Alguns exemplos de vinhos fortificados, eu acho que eu vou começar pelo mais emblemático deles, que está até aqui na minha frente, são os vinhos do Porto, feitos em Portugal. Eu tenho dois exemplos aqui. A maioria dos vinhos do Porto são feitos com uvas tintas, Esses dois aqui são. Um é o Rubi, que é um vinho mais escuro, em que ele fica menos tempo envelhecendo em barril de carvalho, então fica com uma coloração mais rubi mesmo, que é como o nome diz. Já o Tawny, que vem de aloirado, é um vinho do Porto que fica mais tempo em barris de carvalho. Portanto, ele fica com uma cor mais aloirada, mais clara, mais acastanhada. Esse aqui, inclusive, é um com indicação de idade, de 10 anos, ou seja, na média dos vinhos que foram utilizados para fazer este vinho do Porto, dá uma média de 10 anos. Pode ter vinho com 5 anos de envelhecimento, 15 anos de envelhecimento, dando essa média de 10 anos. Mas também existem vinhos do Porto brancos e rosés. Outro exemplo de vinho fortificado é o Jerez, feito na Espanha, lá na região da Andaluzia. Jerez também tem seco e tem doce. E eles são feitos normalmente com uvas brancas, É a uva Palomino, uva Pedro Ximénez e a uva Moscatel. E voltando a Portugal, também tem um exemplo emblemático de vinho fortificado, que é o vinho Madeira, feito na Ilha da Madeira, que é feito tanto com uvas tintas quanto brancas, A maioria dos madeiras são feitos com uvas tintas, que é a tinta negra mole. Mas os exemplos de melhor qualidade são feitos com uvas brancas. Então a gente tem o vinho Madeira feito com a uva Cercial, feito com a uva Verdelho, feito com a uva Boal e feito com a uva Malvasia. E outro exemplo de vinhos fortificados tem na França, que são os VDNs, ou seja, Vendoux Naturel. Esses Vendoux Naturel podem ser feitos com a uva Grenache, que é tinta, ou então com a uva Moscatel, que é branca. Então, pode ter esses exemplos de vinhos feitos com a Moscatel brancos bem aromáticos, ou então feitos com a uva Grenache,
como o Morri, o Banyuls, que são vinhos escuros e são excelentes vinhos, assim como o vinho do Porto, para acompanhar chocolate. Outro exemplo de vinho fortificado tem também na Itália, né? Lá na Sicília é feito Marsala. Esse vinho é feito também, de um modo geral, com uvas brancas, mas também pode ser feito com uvas tintas e é outro grande exemplo de vinho fortificado. No Brasil, a gente faz vinhos parecidos com os vinhos do Porto. Os vinhos do Porto, de um modo geral, esse aqui tem 19% de álcool, esse aqui tem 20% de álcool, mas no Brasil, normalmente esses vinhos fortificados levam a classificação de vinhos licorosos. Então, quando você vê vinho licoroso, ele pode ser feito dessa forma, adicionando aguardente vínica. Mas, por ser licoroso, não necessariamente é feito com adição de álcool. Só que a legislação aqui no Brasil, ela preconiza para os vinhos licorosos irem de 14% a 18% de álcool. Ou seja, os vinhos que a gente faz aqui no Brasil parecidos com os vinhos do Porto nunca passam de 18% de álcool. O vinho do Porto já chega a 19%, 20%. Agora eu vou dar algumas dicas de harmonização para você utilizar nos vinhos fortificados. Tá? Eu vejo 4 situações principais para você utilizar os vinhos fortificados. Porque os vinhos fortificados, como tem um teor alcoólico muito alto e muitos deles são doces, né? De um modo geral você não vai ver vinho fortificado acompanhando uma refeição mesmo, um prato principal. Isso é muito raro. Então, a primeira situação que você pode utilizar um vinho fortificado é como um aperitivo, ou seja, aquele para abrir o apetite, né? Principalmente os secos, porque esse vinho fortificado doce, ele pode atrapalhar um pouco seu apetite, seu paladar. Então, normalmente, como aperitivo, eu recomendo mais utilizar o vinho fortificado seco. E a gente tem alguns exemplos como o Jerez seco, que vai muito bem com aquelas entradinhas, até para você ficar com uns pequenas entradinhas, acompanhamentos, como azeitonas, presunto cru como pata negra, presunto de Parma, acompanhando amêndoas salgadas, pastinhas, acompanhando foie gras e até alguns queijos. Então ele vai muito bem nessa situação. Outra situação dentro de um jantar que você pode utilizar um vinho fortificado, assim, porque normalmente, né, tem a entrada no jantar, um primeiro prato, um prato principal, e antes de ir para a sobremesa, na tradição, existem os queijos, né, que ficam entre o prato principal e a sobremesa. Então a gente pode utilizar aí sim vinhos fortificados tanto secos quanto doces acompanhando queijos. Por exemplo, os vinhos do Porto, eles vão super bem com queijos azuis. Até é uma tradição na Inglaterra se consumir vinho do Porto com aquele queijo azul chamado Stilton. Esse não é tão comum a gente achar aqui pelo Brasil, mas ele é bem parecido com aquele queijo italiano azul Gorgonzola, ou então com o francês Roquefort. Então fica uma harmonização por contraste super interessante, porque o queijo azul é super intenso e salgado, e aí você entra com um vinho bem intenso, só que doce. Fica uma combinação muito legal. Uma terceira situação que você pode harmonizar os vinhos fortificados é acompanhando sobremesas. Então, para acompanhar sobremesas, aí sim, o vinho fortificado tem que ser doce. Porque quando você vai comer algo doce, se a bebida não for tão doce quanto essa coisa que você esteja comendo, ela vai parecer mais amarga, né? É igual aquele efeito do café com bolo de chocolate, por exemplo. Se você comer um bolo de chocolate e for no café, se ele não estiver bem docinho, ele vai parecer muito amargo. Então, a mesma coisa no vinho. Se você comer uma sobremesa, um bolo, uma torta, algum doce português, tipo aquela doçaria portuguesa, se não for um vinho doce, o vinho vai ficar muito amargo. Então, por isso que o vinho do Porto doce, o vinho Jerez doce, ou então um Marsala doce, vai muito bem acompanhando sobremesas. E eu sempre falo aquilo, dos estilos de vinho do Porto, né, principalmente esses dois grandes estilos aqui, o Ruby e o Tawny, eu sempre falo para pensar o seguinte quando for harmonizar. Se a sobremesa pender mais para chocolate, frutas vermelhas, frutas negras, opte pelo Ruby. Se a sobremesa pender mais para caramelo, doce de leite, amêndoas, nozes, aí combina mais com o Tawny.
E a última situação que eu vejo você utilizar vinhos fortificados é como digestivo, ou seja, após a refeição. Terminou a refeição, você pode tomar um cálice de vinho fortificado doce ou até seco, porque esse alto teor alcoólico ajuda, né, na digestão. E aí ele pode ir até sozinho mesmo, como os italianos gostam até de classificar os vinhos, né? Os italianos, eles falam que existem os vinhos da Pensare e os vinhos da Mangiare, ou seja, os vinhos da Mangiare são aqueles vinhos bons para acompanhar comida, e os vinhos da Pensare são os vinhos que a gente fala de meditação, aquele vinho reflexivo para você beber desacompanhado, refletindo. Então, esses vinhos fortificados são excelentes vinhos que a gente fala de meditação ou digestivo para o final de refeição, ou desacompanhados mesmo fora da refeição. E eles também são muito utilizados para quem gosta de charuto, né? Os vinhos do Porto, o vinho Madeira, uma harmonização clássica é harmonizar o vinho com charuto no final da refeição. E uma dica aqui, porque não é tão comum harmonizar vinho fortificado com uma refeição, um prato, mas existe um super tradicional na Espanha, que é o gazpacho, que é uma sopa fria feita principalmente à base de tomate, mas que também leva pepino, leva pimentão, leva cebola e azeite. Então essa harmonização é super clássica na Espanha, do vinho Jerez com o gazpacho, que é essa sopa fria à base de tomate, e fica deliciosa. E agora 2 dicas finais para você aproveitar ao máximo o seu vinho fortificado. Uma é a temperatura de serviço. Os vinhos fortificados, né, como tem esse teor alcoólico maior, entre 15% e 20%, normalmente são consumidos a uma temperatura próxima a 14 graus Celsius, né? Porque senão o álcool vem muito forte no nariz e pode arder o nariz. Isso nos leva à segunda dica, que é utilizar taças com um bojo menor. Essa taça aqui tradicional para vinho tranquilo, que tem esse bojo maior, não é tão adequada para o vinho fortificado, porque por ele ter esse teor alcoólico próximo até 20%, ele pode arder muito no nariz. Então se utiliza taças menores de um modo geral. Então se você quiser ver esse vídeo em que a gente mostra o modelo de taça, como é essa taça utilizada para vinhos fortificados e vinhos doces, você dá uma olhadinha no nosso vídeo de taças. Ali o vídeo está super completo, eu mostro todos os modelos, você vai ver tudo sobre taças de vinho, inclusive as utilizadas com os vinhos fortificados. Então eu acho que eu dei excelentes dicas aqui para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem aquela curtida, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações para poder saber quando a gente postar novos vídeos. Obrigado e até a próxima. Saúde!